Ei, ei, você tá reclamando da vida? Escuta essa história aqui com a gente. Olá, Ruth, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Conta pra gente aí um pouco mais sobre esse testemunho que você tem. Então, eu nasci em Presidente Venceslau. Eu sou a Ruth, tenho 32 anos. Com 4 anos de idade, eu vim para o município de Campo Mourão. O meu pai, ele ficou desempregado, então ele decidiu, não tinha emprego onde nós estávamos, né? Ele falou, então vamos para um lugar que tem emprego. E quando nós chegamos aqui, ele tinha um objetivo de ficar apenas 3 meses. E nós moramos numa casa onde era no fundo de outra casa, né? E ela tinha muitos patos e galinhas. E eu tinha muito medo. E graças a Deus, passou 3 meses, as coisas foram fluindo na nossa vida. E de 3 meses, hoje nós já estamos aqui há 27 anos. Então eu me formei aqui em Campo Mourão, né? Fiz o magistério, logo após fiz pedagogia. Você nasceu no lar evangélico? Sim, eu nasci no lar evangélico, graças a Deus. O meu pai, ele aceitou Jesus com 17 anos. E a minha mãe, quando ela era pequena, ela aceitou a Jesus, né? E quando se conheceram, ele já era presbítero. Então eu sou filha de... Hoje ele é presbítero de uma igreja. Já está há 18 anos nessa mesma igreja. Qual igreja? Ele é da Assembleia de Deus. Ai, que legal. Você cresceu na Assembleia? Eu cresci na Assembleia, Legal. E eu casei e eu estava terminando a minha faculdade. E foi assim um turbilhão de emoções, porque eu logo casei e estava terminando a minha faculdade e eu descobri que eu estava grávida. E logo passei no concurso tão sonhado da minha vida. Porque quando eu fiz o magistério, a primeira vez eu quis assim meio que recusar, não fazer. Você casou e engravidou depois de quanto tempo? Depois de 1 ano. Depois de 1 ano que eu estava casada, né? Quando eu fiz 1 ano certinho, eu descobri que eu estava grávida. Olha as perguntas, né? E era algo que você queria? Sim, eu queria muito. Embora não tivéssemos planejado. Sim. Porque nós estávamos terminando uma faculdade, né? Os dois. Estávamos morando ainda no fundo da casa dos pais, né? E estávamos lutando muito pela vida. Então nós tínhamos muitos planos. Eu casei com 20 anos. Foi seu primeiro namorado? Foi assim, digamos, o que deu certo, sim. Porque eu tive namorinhos assim e não deu muito certo, sabe? Foi sério, né? Não foi sério. Ele foi a pessoa que deu certo, assim, né? E aí eu passei no concurso, tive a minha filha e aí começou umas dorzinhas de cabeça. Mas antes eu já tinha muitas dores de cabeça. Desde novinha. Sempre, que dor de cabeça. Aí eu ia no médico, uma sinusite. Olha, isso pode ser algum estresse, né? E foi tão interessante que quando eu estava grávida, eu tinha muita dor de cabeça. E foi bem no ano de 2013 que teve muito surto de dengue. Então eu tive que cuidar muito, muito controlado, aquela coisa e tal. E eu tive a minha filha. E até então você nunca tinha tido nenhum problema sério de saúde? Nenhum. A minha mãe, ela teve quando eu era pequena, ela teve um câncer na tireoide, eu tinha 6 anos de idade, né? E ela precisou se ausentar de casa. Meu irmão tinha 2 anos e ela fez 2 cirurgias para remoção do tumor. E naquele tempo a minha tia veio ficar com a gente, né? E foi um momento assim que me marcou muito, muito mesmo. Porque quando ela veio ficar comigo, ela falava muito do amor de Deus.
muito das histórias. E eu lembro dessas histórias até hoje. E faz muito sentido porque ela fez parte também do meu testemunho. E aí eu comecei com muitas dores. E aí eu fui no médico e falei, enxaqueca, vamos tratar. E passou todos aqueles exames, né, laboratoriais e tal, tava tudo tranquilo. E eu falei, doutor, tô tomando remédio e não está adiantando. Em vez de eu melhorar, está piorando a situação. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu não tenho o que fazer então por você. Nós vamos ter que observar. E a minha neném tinha 3 meses. E aí as pessoas falavam, você não cuidou da sua dieta, isso é dieta mal curada. Levantou antes da hora. Isso, e eu estava no final da minha faculdade. Então eu estava naquela coisa, fazendo o meu TCC com ela no colo, né, de madrugada, de licença maternidade, querendo começar uma pós-graduação, porque eu sempre gostei muito de estudar, pensando talvez numa construção de uma casa, porque nós já tínhamos comprado um terreno. E aquele mix, meu Deus, o ano que vem de 2014 vai ser o ano da nossa vida. A virada. A virada. E aí no Natal, eu acordei com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E a ceia foi uma ceia muito simples, porque eu passei com os meus pais e meu irmão ali em casa. E no outro dia eu fiquei, meu Deus, tem misericórdia, eu não vou aguentar. E a dor de cabeça vinha com muita intensidade. E eu fui pro hospital. Lá ainda o doutor brincou, falou assim, eu acredito que você deve ter dado uma escorregada aí, você deve ter bebido. Eu falei, não, doutor, eu não bebo, eu não costumo, eu tenho uma criança nova, tal. E aí tomei uma medicação muito forte na veia e melhorou. Passado alguns dias, eu fui para casa da minha avó, que estava fazendo aniversário. E lá voltou a dor de cabeça novamente. E aí aquela tia que tinha ficado comigo quando eu era criança, né? Ela estava de novo, ela falou, nossa, Ruth, eu também tenho muita enxaqueca. Mas a gente não pode ficar assim, você tem que procurar um médico. Você não pode ficar assim, olha, um dia de festa você assim prostrada. Porque a dor era muito intensa. Te deixava até Deixava eu na cama. Muito, eu chegava assim, ainda não. Questão assim, me dava muito vômito. Aí eu queria deitar e ficar. E aí eu falei assim, eu cheguei em casa. Aquele dia eu falei assim, não, chega. Até quando eu vou ficar assim? Né? Eu não posso. A minha menina já tinha estava para completar 6 meses. E aí eu falei, quer saber, eu vou procurar um médico. E eu liguei, na segunda já liguei. E a pessoa falou assim, olha, só tem para abril a consulta. Nossa. Eu falei, moça do céu, até abril eu não aguento. E ela conheceu minha voz, falou assim, você é a Ruth? Sou eu. Ai, Ruth, a gente estudou junto na faculdade. Olha, vem quinta que eu te dou eu vou deixar você no encaixe. E aí eu já conversei com o doutor. Ele falou, Ruth, isso aí é uma enxaqueca, pode ficar tranquila, nós vamos fazer uma tomografia. Vou marcar para a próxima quinta, você sai tranquilamente, porque nós vamos tratar. E nisso eu fiquei tranquila. Só que nesse intervalo, um dia eu estava na casa da minha mãe e veio um irmão. E esse irmão entrou na casa da minha mãe, né, para conversar com meu pai, e ele simplesmente abriu a Bíblia, falando para nós que nós íamos passar por um tempo de grande tempestade, mas que Deus daria o livramento, Ele daria o alívio para nossa vida. E eu olhei para minha mãe, assim, ele orou, ele chorou e saiu. E eu falei, nossa mãe, mas o que está para acontecer, né? E eu ali, assim, tão feliz com tudo que estava acontecendo. E aí, assim, a gente até esqueceu. E na quinta-feira coincidiu que ele falou assim, ó, você já vai fazer, eu já vou olhar as imagens para você sair tranquila. E eu falei, ok. E foi tão engraçado assim que tudo deu certo. Eu fiz o exame e eu já estava acompanhada.
naquele dia meu esposo, ele conseguiu e me acompanhou. E quando eu entrei no consultório, ele falou assim: Ruth, como que é essa sua dor de cabeça? Eu falei: doutor, tá doendo assim, eu fico muito prostrada, me dá muita tontura, eu tenho vômito. Ele falou assim: olha, não se preocupa, mas tem um cisto no ventrículo direito do teu cérebro e a gente precisa ver o que está acontecendo. Não sei se é algo congênito, não sei se é algo que está crescendo em você, mas não se preocupa. Como? Nós vamos te encaminhar, porque naquele tempo, assim, como era 2014, não tinha, a medicina aqui não estava tão avançada nas imagens. Eu quero que você já chegue, já libere a guia e faça urgente uma ressonância. Aí eu falei assim, eu saí assim, falei: meu Deus, tem misericórdia, né? E aí eu já liguei para minha mãe, meu pai já ficou muito preocupado, nós já pedimos oração na igreja, né? E nisso era uma quinta, na segunda a gente já conseguiu. Naquele dia eu já fui para Maringá, eu já estava voltando da licença maternidade. Já era o fim. Já era o fim, eu já estava voltando e eu já ia colar o grau do meu curso, né? Uhum. Então era uma semana assim que estava acontecendo muita coisa. E eu fiz, na segunda-feira, nós trouxemos as imagens e aguardamos. Eles já mandaram o laudo direto pro doutor. Direto. E aí já me atacou de novo a cabeça, porque eu acho que eu fiquei com muita preocupação. Eu já vim com muita dor de cabeça. E aí na quinta-feira eu passei pelo médico. Ele falou: sim, Ruth, é um tumor intracraniano do ventrículo direito. O que está acontecendo? Ele é como se fosse uma tampa de um tanque. Ele tampa esse ventrículo e o líquor não passa, então tá dando muita pressão na sua cabeça. Uma hora ou outra você vai ter que fazer essa cirurgia. E nessa quinta-feira era a minha colação de grau na faculdade. Eu saí assim, que eu não sabia o que eu fazia. Eu falei assim: meu Deus, mas o que está acontecendo? O peso da palavra tumor também é algo que... E aí eu olhei pro doutor e falei assim: doutor, posso morrer? Eu falei assim: eu tenho uma filha de 6 meses, doutor. E ele falou assim: uma cirurgia no dedão do pé você pode morrer. E aí eu saí chorando. E fui, né? Aí eu falei para os meus pais, fui na colação de grau, colei o grau, tudo. E a partir daquele dia eu fiquei: faça a cirurgia, porque eu estava no impasse. Primeiro a minha filha, novinha. Eu olhava aquele bebê que eu tinha sonhado tanto na minha vida. Eu tinha planejado tanto aquela criança. Até o nome dela eu tinha planejado, né? Eu ainda conto para ela assim que até nas minhas brincadeiras de boneca eu tinha esse nome. E eu falava: Senhor, será que eu vou morrer? E aí o meu pai, ele ligou para a irmã dele, aquela tia que veio ficar comigo quando eu tinha 6 anos de idade. E ela plantou sementes no meu coração do amor de Deus. E eu lembro como que ela cantava comigo, né? E eu falo que foi quando ela cantou comigo que aquela dor da minha mãe ter ficado tão longe de mim, não porque ela queria, mas por uma enfermidade que Deus deu a cura para ela. Porque a minha mãe, ela cantava muito, né? E Deus usa muito ela no louvor. E o medo do médico era ficar sem voz. E ela não perdeu a voz. Então ele ligou para ela. E Deus, naquele exato momento, deu uma palavra para ela falar para mim, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu exato momento Ele vos exalte. E aí ela falou assim: eu vou aí em Campo Mourão.
eu vou. Porque eu preciso falar com você o que Deus falou para mim. E eu estava naquela coisa, eu já não conseguia nem trabalhar, porque eu estava assim, eu falei assim, eu vou parar minha pós, que eu já tinha começado uma pós, que eu tanto queria, estava trabalhando, e nós estávamos com o projeto de casa, parou, tudo aquilo parou. Ué, e agora? O que vai acontecer, né? E ela veio. E quando eu recebi, ela falou assim, Ruth, Deus falou para mim que essa enfermidade não é para morte, mas é para um tratamento com você. E leia essa palavra. E aí eu fui lendo, né? E aí tem uma parte que fala que depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, fortificará. E eu fiquei com aquela palavra. E aquele dia, todos os dias que ela estava comigo, nós orávamos. Nós orávamos, buscávamos a Deus. E aí eu falei, Senhor, que tratamento é esse que o Senhor tem comigo? Qual é esse tratamento? Porque eu não estou entendendo. E aí, passado esse momento, eu comecei a ficar começou a ficar pior as dores de cabeça. E o dia que ela foi embora, eu tive que internar. Porque aí deu uma dor de cabeça tão forte em mim que eu não parava mais de ter crise de vômito. E o doutor não sabia mais o que fazia, né? E eu tava naquela coisa assim, oh meu Deus, obrigada, hoje eu não tive dor de cabeça. Obrigada, Senhor, porque hoje eu consegui trabalhar. Só que ele falou, Ruth, eu vou te encostar. Não tem mais como você continuar trabalhando desse jeito. E aí eu falei pra ela, falei assim, tia, eu fui encostada do serviço. Ela falou assim, mas calma, Deus tem um trabalhar na sua vida. Olha sua bebê. Que aí eu já tava com a minha bebê ali. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E aí eu fiquei internada aquela noite. E aí aquela noite ficou muito assim, batendo em mim, porque eu pensei que eu ia morrer aquela noite. A dor não cessava. Não cessava. E era tomar tramal na veia. Nossa. Forte. Então eu tava assim, intercalando codeína, né? Pra melhorar aquela dor em casa com tramal. Meu Deus. Era aquela, sabe assim, aí quando melhorava eu tinha até alucinação, porque é uma medicação muito forte. E no outro dia eu falei, o doutor me deu alta. E aí eu falei assim, então agora eu vou passar por ele, né? Vamos ver o que ele vai falar. E já que é mês de março, eu vou me preparar para uma cirurgia lá para maio. E quando eu cheguei, ele falou assim, Ruth, tá tudo liberado da tua cirurgia. Tá tudo. O convênio já liberou. E era uma cirurgia muito cara. Tá liberado. Eu já marquei, tá bom? Se você sabe que aqui não faz, em Campo Mourão. Você vai fazer em Maringá. E você vai fazer quinta-feira que vem. Daqui uma semana. Eu falei, o quê, doutor? Sim, tá tudo preparado. Então, você vai internar na quarta. Quinta-feira, 7h30, eu te aguardo no centro cirúrgico. Eu saí com as minhas pernas bambas. Eu falei, meu Deus, minha neném, Jesus, o que eu vou fazer? Só que naquele tempo, Deus estava trabalhando. Porque ela já tinha largado o seio materno. E eu não tinha entendido aquilo. Mas ele já estava trabalhando nisso. E aquela semana foi uma semana que eu chorei muito. Eu chorei muito, eu falei, meu Deus, tem misericórdia, o que vai acontecer? E eu fui entregando a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor falou que vai ter um tratamento, então eu estou disposta. E na quarta-feira, quando eu fui, eu deixei ela com a minha mãe, né? E eu tava assim, tanto medo de morrer, que eu falei assim, olha, eu vou deixar todas as minhas contas pagas. Eu quero que deixei assim, eu queria falar tudo que eu queria, deixar tudo pronto. E a minha família não queria escutar aquilo, né? Eles não queriam, não vou escutar. Não, ó, tá assim, ó, tá pago isso. Eu comprei roupinha pra ela. Se Deus me livre eu morrer, pelo amor de Deus, deixa meus pais criarem minha filha. Porque eu estava com medo do que vinha. O que você acreditava naquele momento? Eu acreditava que Deus tinha um tratamento pra minha vida.
Só que mesmo eu acreditava nesse tratamento, vinha mentiras que eu poderia morrer. E o medo, muitas das vezes, batia mais forte na minha vida. Aí até que no domingo, eu fui na igreja. E a palavra falou que Deus ia mudar aquela história. Que aquela página ele ia virar. Só que naquela noite, eu tive pesadelos com a minha morte. Meu Deus. E eu tava muito assim, tava tranquilo. Falei, Senhor, desde quarta-feira eu não tive dor de cabeça. Ai, Jesus, graças a Deus. Olha, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu fiquei tão tranquila, Senhor, sem dor de cabeça. Mas na segunda, ajuntou tudo. Aquela coisa que eu tive de madrugada atacou minha cabeça. A dor de cabeça forte. E aí tinha visita na minha casa. E aí comecei a passar mal. Vômito. E já tive que ligar pro doutor. O doutor passou remédio para cortar o vômito, para me tomar remédio, para segurar no meu estômago. E aquela noite os meus pais fizeram um culto doméstico comigo. A minha sogra, meu sogro foram para a igreja junto com o meu esposo. E eu senti uma paz tão grande, que na terça e na quarta eu passei tão tranquila. E aí eu entreguei a minha menina, né, na hora do almoço, na quarta-feira. Isso foi dia 25 de março de 2014. A cirurgia estava preparada para o dia 26. Foi dia 26 de março que eu fui para Maringá. Dia 27 era a cirurgia. E aí eu entreguei ela chorando. E eu lembro assim que o tratamento começou no carro. Eu chorando, fui com uma fraldinha dela, sentindo o cheirinho dela. Mas o hino que tocou começava a falar de Deus, qual era a idade dele, que ele não dava a glória dele para ninguém, que ele era o dono do ouro, da prata, e que se ele quisesse fazer, ele faria. E eu cheguei lá no hospital, estava tudo liberado, só que eu não tinha direito ao acompanhante. Meu Deus. E nós não tínhamos assim conhecidos lá, nós não tínhamos conhecido. Então estava tudo muito incerto. Eu falei assim, e agora? Nós vamos... Como que eu vou ficar aqui dentro, né? Porque o doutor falou, você vai ficar 2 dias, 1 dia e meio, 2 dias na UTI. É protocolo. E eu falei assim, e agora? Como que vai ser? E na hora a gente ainda falou assim, vamos tentar ver se a gente consegue trocar para o particular, porque a gente tinha trocado o nosso plano para o particular, mas por carência de dias não ia cobrir. E a gente viu até os valores, mas os valores eram muito caros das diárias. A diária era muito cara. E aí eu falei assim, não, eu vou conversar com o enfermeiro, eu vou explicar a situação e vamos ver o que vai acontecer. Se Deus tem um tratamento na nossa vida, na minha vida em particular, Ele não vai deixar eu nesse momento. E eu conversei com o enfermeiro, falei, olha, nós somos de Campo Mourão, minha família, meus pais estão com a minha filha pequena, nós não temos ninguém aqui. E eu preciso ficar com alguém do meu lado. Eu preciso. Para minha segurança, para me sentir mais tranquila, porque eu estou apreensiva. Eu tinha 22 anos na época. Muito jovem. E ele falou assim, vou fazer a sua triagem e você aguarda. E naquela espera, me deu uma canseira, uma vontade de falar assim, vamos embora daqui, né? Deixa tudo aqui. E eu pensando nela, né? E aí ele falou, Ruth, vamos internar? Tá tudo certo. Pode ficar tranquila. Você vai ter direito a um acompanhante, tá? Ele vai passar a noite com você. Tranquilo na UTI. A pessoa vai ficar com você. Amanhã cedo nós vamos acordar você. A partir de agora você não pode comer mais nada.
mas você pode ficar tranquilo, que até a hora da tua saída, você vai ter um acompanhante, tá bom? Eu falei, tá bom. E quando eu entrei no quarto, assim, eu senti uma paz, que eu adormeci. Eles vieram colher mais o meu sangue, fazer mais uns exames, e eu dormi. No outro dia, 6 meses me acordaram, fui para o centro de cirurgia, e eu lembro que eles vieram e falaram assim, olha, eu vou dar uma picadinha, tá bom? Eu falei, tudo bem. Dei o meu braço e eu dormi. E eu acordei com o doutor falando assim, Ruth, acorda. A cirurgia foi um sucesso. E a cirurgia começou 7h30 da manhã. E ela terminou a 1h40 da tarde. Nossa. E nisso foi preciso, como se fosse assim, desligar, para ficar mais assim compreensível, né? A minha parte digestiva, porque o tumor estava do lado direito ali, então eu precisei usar sonda. Então ele falou assim, você vai ficar um tempo pra gente observar como que você vai ficar na UTI, como que vai voltar essa parte, né? Só pra gente ter esse controle. E aí ele falou, acorda, acabou. E eu olhei para ele e falei assim, acabou, doutor? Eu falei, graças a Deus. E eu voltei a dormir. E nesse caminho do quarto, eu lembro que eu vi a minha família. E eu não esqueço, isso já se passou um tempo, que eu estava com a cabeça enfaixada, porque eu falei assim, doutor, eu vou precisar raspar todo o meu cabelo, né? Ele falou, não, eu vou fazer um arco, né? E eu só vou tirar no local ali que você vai cortar. Então deu 14 pontos, foi um arco, teve que serrar o osso para ter acesso, né? Então, assim, eu nem me preocupei com isso no começo. Eu fui me preocupar, assim, ter a noção do meu cabelo quando a enfermeira veio e falou, nós vamos ter que lavar, fazer curativo. Aí eu falei assim, meu cabelo, como que ele está? Mas nesse primeiro momento eu lembro muito do meu pai. Assim, em volta da minha cama ali na UTI. E foi tão interessante que a minha cama, ela ficou na porta. Então eu via muita gente entrando e saindo. E aí começou o tratamento de Deus na minha vida. Eu era uma pessoa muito medrosa. Eu era uma pessoa que tinha medo. E talvez assim gere em pessoas assim até motivo de dar risada. Mas eu tinha um medo que eu trouxe da gestação da minha mãe de galinha. E só depois dessa cirurgia que eu pude me libertar desse medo. Mas eu também tinha medo de morto. Olha só. E agora, como que a Ruth está ali na UTI, onde entra pessoas doentes, mas sai pessoas sem vidas. E eu estava sozinha. Então eu via muita gente entrando, mas muita gente saindo com um pano coberto o corpo. E aí eu olhei aquilo e para mim já não fazia mais diferença. Porque eu já não tinha mais para onde correr daquele medo. E eu lembro muito do meu pai rodeando a minha cama. Eu com aqueles aparelhos, né? E mais à tarde, a enfermeira veio. Isso na UTI? Na UTI. Isso, eu fiquei 2 dias e meio na UTI. Isso foi as primeiras horas que eu lembro muito nitidamente do meu pai rodeando a cama. E ela trouxe a comida para mim. Então eu já assim saí da UTI e ela já trouxe a comida para mim comer. E eu fui com aquela sede para comer, para tomar uma água, né? E voltou tudo. E eu olhei assim para mim e falei, nossa, mas o que está acontecendo, né?
porque eu estava assim muito bagunçada, com muita medicação, com efeito de anestesia. E aí no outro dia eu tomei aí comecei a tomar ciência do que estava acontecendo comigo, que eu estava acamada, que eu estava respirando com a ajuda dos aparelhos. Vira e mexe eu queria tirar um pouco ali, sabe? Que eu estava com a cabeça enfaixada. Aí voltei naquele hino que estava falando, né? O que a gente é, né? O que eu estava? Olha onde eu estava, né? E naquele dia a minha mãe veio para ficar comigo à noite. E aí as dores de cabeça voltaram. Mesmo após a cirurgia? Mesmo após a cirurgia. E eu comecei a perder a veia. Eles pegavam um acesso no meu braço e eu perdia. Pegava no outro braço e eu perdia. E minha mãe, ela trocou o plantão, porque assim, era muito cansativo ficar na UTI, né? Então, a pessoa que estava me acompanhando, ela já estava numa jornada muito grande. Então, ela falou assim, não, deixa eu ficar um pouco, deixa eu passar a noite. Eu vou ficar com a minha filha, né? Porque tanto que era sua mãe, né? Ela queria muito ficar e ela estava muito preocupada. E eu queria muito que ela ficasse com a minha filha também. E aquela noite eu estava com muita dor de cabeça. E eu já estava pedindo muita graça para Deus, porque eu pensei que eu ia morrer aquela noite. Aquela noite eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou passar. Porque veio muita dor de cabeça. Eles não achavam uma veia em mim. Achava, ela estourava. Achava que perdia. E eles falavam, você tem que me ajudar. Eu falei assim, mas como que eu vou te ajudar? E vômito. E eles tiveram que ligar pro doutor. Ó, doutor, tá acontecendo isso. Eu vou precisar pegar uma veia na jugular dela. Se eu não conseguir, vou ter que fazer um cateterismo, alguma coisa, porque nós precisamos dar uma medicação para ela. E assim, comecei a pedir muita graça para Deus. Muita graça. Eu falei, Senhor, será que é hoje que eu, né? Tem misericórdia. E aquela dor de cabeça e o vômito. E aqueles aparelhos em mim, eu já querendo tirar. E eles conseguiram pegar na minha jugular. Quando eles conseguiram, que eles passou a medicação, eu desmaiei. Eu desmaiei e acordei só no outro dia. E já era para mim ter saído da UTI. Só que o meu sistema digestivo, ele estava demorando ainda assim voltar. E voltou. No sábado à tarde, eles falaram assim, não, agora nós vamos levar você para o quarto. E aí naquele dia, assim, foi um dia que eu comecei a sentir melhor, né? Só que assim, passava uma medicação aqui, perdi aqui, achei aqui, ia perdendo. E no domingo, eu pedi para minha mãe, falei assim, mãe, traz a minha filha para mim ver. Eu preciso ver ela. E aí eu senti que eu estava muito bem, né? E o doutor autorizou eu ver ela. E aí eu lembro que a enfermeira falou assim, olha, o doutor autorizou você ver a sua filha, mas ela já está lá fora. Só que você espera aqui um pouquinho, que nós vamos pegar a cadeira de roda, né? Você está enfaixada. Eu falei assim, não, moça. Eu já saí andando pelo corredor. Falei, moça, calma, que você não pode sair assim. Eu falei, não, moça, mas eu preciso ver minha filha. E naquela sexta-feira que eu passei tão mal, tinha saído o primeiro dentinho dela. E eu falei, ai meu Deus, eu perdi o primeiro dentinho dela. E na hora Deus falou assim, você perdeu o primeiro dentinho, mas você vai ver muita coisa acontecer na vida dela. E aí aquele domingo eu fiquei tão tocada, eu falei, meu Deus, eu vi minha filha, ai que alegria, e parecia que ela já estava tão diferente. E eu falei, Senhor, o Senhor está tratando comigo, eu não vou sair daqui mais como eu era antes. E eu falei assim, mas o Senhor tem mais um tratamento para me dar. E eu quero que o Senhor revele a mim. Eu quero, Senhor. Eu quero.
e eu estava muito agitada. Mas ele me deu um sonho, que eu estava numa multidão, uma multidão com louvores. E essa multidão estava muito alegre. E uma pessoa passava para mim o microfone. E eu acordei assustada. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso, Senhor? O que o Senhor está revelando a mim? E eu senti da parte de Deus que não era para esse testemunho morrer e que Ele tem planos na minha vida. Planos de edificar através desse testemunho. E no outro dia eu recebi alta. E aí eu fui para casa, fiquei um tempo, né, na casa da minha mãe. E foi muito gostoso, porque eu recebi muitas visitas. E aquelas visitas foram edificantes para minha vida. Porque cada pessoa que vinha trazia um pouco de Deus, uma palavra de Deus para minha vida. E aí as pessoas falavam, ai, você não pode pegar sua filha, você cuida. E eu só sabia querer agradecer a Deus por aquele momento. Agradecer a Deus por estar com ela, por estar com a minha família, por estar ali. Aí as pessoas vão cuidar, né? E eu vi assim um amor muito grande. Eu não esqueço de uma irmã que foi, e quando ela me viu, ela chorou tanto, que eu senti assim um amor tão grande da parte de Deus, quando ela chorou, porque eu vi que ela se alegrou pelo meu testemunho, né? E aí eu fui na igreja para testemunhar o que Deus tinha feito na minha vida. E já voltei a trabalhar também, porque aí eu estava tão eufórica, e aí a coisa deu uma apertada. Porque com 3 meses eu quis voltar a trabalhar. E no primeiro dia que eu voltei a trabalhar, eu fui abrir o porta-mala do carro e a porta do porta-mala bateu na minha cabeça. Meu Deus. E eu estava assim com tanta vontade de voltar, porque Deus tinha assim me revelado aquilo que eu estava assim me sentindo tão amada, né? Tão cuidada, tão querida, que eu queria voltar. E aí passou uns dias, uns meses, e me deu um trauma pós-cirúrgico. Aí eu comecei a não conseguir dormir. Aí eu comecei a ficar com medo, porque eu sou professora, né? Aí eu juntei a pós-graduação, que eu nesse período que eu estava de atestado médico, eu estava fazendo todos os trabalhos, né? E nisso eu comecei a ficar sem dormir. Eu via minha filha dormir e eu ficava com medo de dormir. Aí ela começou a ficar doentinha, porque era um tempo assim de frio, né? E aí não começou a ficar muito legal. Aí eu tive que voltar no médico, o doutor conversou comigo e falou, opa, nós temos que tratar isso na sua vida. Você acabou de sair de uma cirurgia e você tem que agora cuidar de você, né? Olha, nós já fizemos todos os exames e no exame tinha tirado todo o tumor. Não ficou nada. E o medo nosso era o quê? Meu Deus, agora é maligno ou é benigno? E era benigno. Olha a vitória que Deus tinha me dado. Sim. Só que eu tava muito eufórica, eu queria voltar a fazer tudo aquela coisa, sabe? Juntar tudo. E aí ele falou assim, vou te afastar do serviço. E me afastou do serviço. E me afastou assim, isso já era um tempo de mês de setembro. Eu tinha voltado 2 meses trabalhar ali. E deu setembro e falou assim, eu vou te afastar até eu ver que você vai ter aquele cuidado para voltar de novo. E nisso eu comecei a emagrecer, comecei a tomar remédios para depressão, para dormir, e não dormia. Começou com um remedinho que é para dormir,
que com 2 gotinhas você dormia e eu não conseguia dormir. Passou esses 3 meses, aí eu falei, doutor, eu vou voltar. Vou voltar porque assim, não está adiantando eu ficar em casa, né? Em vez de eu estar melhorando, tá ficando dessa forma. Então, eu vou voltar. E voltei no começo do ano de 2015 para a sala de aula. E peguei uma turma muito agitada. E eu sempre gostei muito de alfabetização. E era uma turma assim que me desafiou bastante. E em vez de eu assim conseguir vencer aqueles medos, os medos começaram a ficar mais fortes na minha vida. E aquele remédio que eu comecei com 2 gotas, eu já estava com 30 gotas. Meu Deus. Mas eram os mesmos medos que você tinha antes da cirurgia? Ou Aquele medo que eu tinha de pessoas que eu, né, morto, pessoas assim, aquele medo foi embora. Acabou. Passou e assim, cessou na minha vida. E aí eu vi que Deus fez aquela obra. Por que eu falo isso? Porque parece um medo tão assim bobo, né? Mas aquele medo me paralisava. E aí eu descobri por que me paralisava. Porque quando eu era pequena, eu tinha muito medo de perder a minha mãe. E isso foi se intensificando dessa forma, né? E aquilo acabou. Aquela Ruth que tinha medo das coisas, de não dar certo, cessou. Fiquei uma pessoa assim muito corajosa para ver as coisas diante da frente, né? Diante da minha frente, assim, lutar pelo que eu queria, né? Só que assim, aquele medo que eu tinha, que também era um medo tão assim simples, né? E irracional, que eu digo, um medo de galinha, ele estava muito presente na minha vida, a ponto de um dia eu fazer uma visita a uma pessoa doente e eu ver um animalzinho, né? Uma galinha ali na minha frente, eu saí correndo. Olha só, gente. Olha Ainda bem só que não tinha galinha pintadinha na época, né? Olha que tinha, hein? E aí eu fui afastada de novo do serviço. Só que aí eu comecei um tratamento para me entender, um tratamento terapêutico, né? Para me entender essa base desse medo. E aí eu falei assim, não, mas eu não posso ficar afastada. Eu ficava assim com receio e constrangida, porque eu falei, meu Deus, eu quero trabalhar, né? Eu sempre lutei por esse serviço, eu gosto de estar na sala de aula. E por que eu tô assim? Fora que a gente ouvia de pessoas, né? Não quer trabalhar, aquela coisa, né? O teu cognitivo, assim, essas coisas não interferiam em nada. Não interferiam. Só que, assim, a minha saúde mental, ela ficou fragilizada. Muito fragilizada, né? Eu perdi, na época, 7 quilos. Nossa. Eu fiquei magrérrima, assim, de mostrar os ossos, assim, sabe? Aquela coisa, assim. E aí eu falei pro doutor, assim, doutor, eu não aceito ficar assim. Eu não aceito. Ele falou assim, então eu vou te readaptar. Porque, assim, pelo menos você está no contexto escolar, né? Eu falei assim, olha, doutor, se for bom pra mim, eu aceito. E aí eu comecei, né, aquele tratamento terapêutico, descobri os motivos por ter aqueles medos, principalmente o medo da galinha. Quando eu descobri, foi uma cura de dentro para fora. Qual é? A pergunta que não quer calar. Qual era o motivo? Estava tudo atrelado à saúde da minha mãe quando eu era pequena. Ela se assustou na minha gravidez com uma galinha. Eu já tinha um certo medo de galinha, mas quando ela ficou doente, esse medo se intensificou porque eu fiquei com medo de perder ela.
E uma mãe é o quê? Uma mãe é proteção. Uma mãe, ela cuida. E aquele tempo eu fiquei sem essa proteção na minha vida. Então, esse medo se intensificou muito. Então, quando eu fiquei doente, esse medo ficou mais forte na minha vida, porque, opa, eu posso morrer, eu tô com medo de deixar minha filha, tô com medo de deixar minha família. O que vai ser de mim? Né? Porque aí o meu medo da minha salvação estava também ali, né? Toda a vida eu fui criada num lar cristão, né? E a gente fica com aquilo. Opa, se eu morrer, o que vai ser de mim? Né? Eu estou trilhando o caminho para o céu. Então isso se intensificou. E aquela terapeuta foi trabalhando isso comigo. Ruth, mas esse medo não começou agora, Ruth. Você sempre teve esse medo. Só que ele se intensificou agora, a ponto de você não viver. Eu não estava vivendo cuidando num sítio. Eu já perguntava, tem galinha? Então eu não vou. Olha só, é algo de dar risada mesmo. Mas era assim. Mas só quem sente. O medo, ele Eu só chorava, pra quem sente, né? Eu chorava de medo. E naquele dia foi uma sessão que eu chorei muito. Eu chorei muito, muito, muito. Porque ela falou assim, esse medo não é seu. Esse medo ele foi adquirido quando você era criança. Está forte agora por tudo que você está passando, mas esse medo vai embora. Gente, foi divisor de águas na minha vida. Passou. Não foi só o divisor de eu ter perdido o medo desse, mas de eu querer lutar. Eu falei, pois é. Então se eu perco esse medo, eu quero perder o medo de outras coisas também. Porque se eu tive o livramento nessa cirurgia, quer dizer que tudo passou na minha vida. Eu já tive esse livramento lá no passado. Se fosse para me morrer, era para me ter morrido na cirurgia. Eu não vou morrer agora. E aí eu comecei, voltei no médico, falei, doutor, estou readaptada, ok. Não tenho condições ainda de voltar para a sala de aula, porém, eu quero começar um desmame desse remédio, porque eu não aceito, porque eu já estava em 40 gotas. Eu já estava voltando a buscar de novo uma receita nova, porque já tomava, era igual água, gente, era igual água. Aí ele falou assim, olha, Ruth, não é assim as coisas. Você começou, mas o desmame é muito difícil. Eu falei assim, tá bom, mas como que funciona esse desmame? É uma gota por semana. 40 gotas dá 40 semanas. Eu falei, meu Deus, vai ser quase 9 meses, né? Aí eu falei pro psicólogo, eu falei assim, olha filha, vai ser muito difícil. Muito difícil porque tem o efeito reboot. Muito difícil porque é uma gota por semana. Essa semana você tá bem, na outra semana você vai querer tomar 3. Você vai querer aumentar 1. Olha, é praticamente possível. Eu falei assim, olha, mas eu creio em Deus. Eu creio que Ele pode tirar esse remédio de mim. Aquela Ruth que tinha tanto medo começou a se posicionar. Sim. E aí teve um trabalho que era em outra cidade, um trabalho de jovens. Nessa época minha menina tinha acabado de completar 2 aninhos. Eu queria muito ir naquele trabalho. Só que não tinha muitas condições porque era uma caravana. E eu falei, poxa, não tem lugar no ônibus, não tem lugar na van. Então não é pra gente ir, né? Mas eu queria ir muito nesse trabalho. Gente, deu certo de ir no dia assim, ó, surgiu dois lugares. Vocês vão? Nós vamos. Peguei minha filha, mãe, cuida da minha filha. Nós vamos nesse trabalho. Gente, eu andava com remédio na bolsa. De medo, eu não sei nem porque eu tomava, se eu não dormia, né? Eu andava com a minha muleta, né? Mas não usava, porque eu tomava, mas não tinha muito efeito. E aí, eu fui naquele trabalho. Gente, quando eu entrei naquela igreja, Deus já começou a falar. E houve um mover sobrenatural naquele lugar. Que eu até brinco, né? Quando eu lembro que meu irmão parecia que ele tinha passado até mal, assim, de tão forte que foi o poder de Deus.
E eu saí assim anestesiada. Eu senti como se essa parte minha aqui assim tinha amortecido. E eu saí muito feliz. Na Assembleia de Deus. Isso, aham. Eu já fico imaginando já, porque... Gente, mas foi algo assim que até hoje eu me emociono. E nós saímos muito felizes. Nós fomos comer algo, né? E eu não tinha levado o meu remédio. E eu saí já com sono. E aí eu falei, poxa, eu não trouxe meu remédio. E eu entrei na van. E eu vim dormindo de lá até em casa. Vocês acreditam? Pra quem E não dormia eu só nada. dei conta no outro dia que quando eu cheguei em casa, continuei dormindo, né? E eu falei, meu Deus, eu não tomei o remédio? E eu fui procurar o remédio. Aí eu falei, eu não vou tomar. Eu não vou. Isso foi no sábado pra domingo. Não tomei de domingo pra segunda, segunda pra terça. Quando foi na sexta, eu tinha sessão de novo, né? E eu falei pra psicóloga, ela falou assim, olha, cuidado, hein? Vai te dar um efeito rebote. Bem, pô, cuidado. Eu falei assim, não, eu creio na minha cura. Eu falei assim pra ela, eu creio na minha cura. E pra honra e glória de Deus, gente, eu não Nunca mais. Nunca mais. Glória a Deus. Nunca mais. Só que aí, Deus foi me capacitando. Eu estava readaptada, fazendo algo que eu gosto, que é dar aulas de reforço escolar, né? Eu atuo também como psicopedagoga em clínica, com crianças com dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, jovens, adultos. Eu amo essa parte, né? Isso eu me realizo. E ali eu estava fazendo isso, mas Deus começou a me incomodar. Opa, você está fazendo o teu lugar. O teu lugar não, você está fazendo o que você ama. Mas aqui não é o seu lugar. O seu lugar é uma sala de aula. E começou aquela coisa, meu Deus do céu. Mas é gostoso aqui, eu gosto de alfabetizar. Eu gosto de pegar uma criança que está com dificuldade e ajudar ela. Por meio de brincadeira, você ensinar. Eu gosto disso. E isso me lembra muito das dificuldades que eu tive com 6 para 7 anos, quando eu não tive a minha mãe, e eu tive muita dificuldade de aprendizagem. E deve ser por isso que eu amo tanto o que eu faço hoje. E aí começou a me incomodar, e um dia eu fui no culto, e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Porque eu tô me sentindo muito incomodada. E eu tô me incomodando. E eu quero voltar para a sala de aula, mas eu não sei se é o momento certo. E aí, acordei no outro dia e falei assim, eu vou marcar uma consulta com o doutor. E eu vou conversar com ele. E eu fiquei 2 meses readaptada só. Ia fazer 2 meses. E aí eu fui troquei uma ideia com o doutor. Falei, doutor, eu tô assim, tô bem tranquila, tô feliz. Eu consegui desmamar daquele remédio. Atualmente ele olhou assim com a cara, né? Atualmente eu não tô com nenhum, doutor. Tô bem tranquila. Ele olhou assim, né? Eu falei assim, pra dormir eu tô dormindo muito bem, doutor. Mas eu tô querendo voltar pra sala de aula. Ele falou, você tem certeza? Eu falei assim, eu acho que agora é a hora. Ele falou, você tem noção do que você está dizendo? Eu falei, eu tenho, doutor. Aí eu falei assim, se caso eu não conseguir, você pode ficar tranquilo que eu vou vir aqui, nós vamos conversar novamente. Aí ele me deu o papel, já passei na saúde do servidor. O doutor olhou com uma cara assim, falou assim, o que aconteceu? Você vai voltar para a sala de aula? Porque ele já estava acostumado a me ver ali. Me acostumado a me ver com aquele problema, com aquela escuta, né? Sensível, terapêutica, com aquele olhar para mim, com uma pessoa que tinha passado uma cirurgia. A princípio eles ficavam assim pensando, opa, essa moça tá aqui por quê? Né? Não quer trabalhar, mas depois eles começaram a ver que era algo que eu estava sofrendo da minha saúde mental. Ele olhou com uma cara de riso assim para mim. Pode voltar. Volta. É isso mesmo. Voltei para a educação infantil, devagarzinho.
Lá eu fui assim, me descobrindo como professora. E aí eu fui amando aquela parte, fui, sabe assim, gostando. E aí eu falei, opa, tô voltando para aquela minha essência, que é ser professora, né? E aí eu voltei para a sala de aula. No começo eu fiquei com muito medo, mas eu fui me descobrindo novamente. E aí aquele medo, toda aquela coisa que eu tinha comigo, passou. Deixei para trás e segui em frente. E aí no outro ano, peguei um terceiro ano. E aí as pessoas gostavam muito de assim, colocar medo. Vai ser um terceiro ano bem tenso e tal. E aí eu fiz uma oração. Falei, Senhor, sobrou esse terceiro ano para mim. E tu sabes por que sobrou. O Senhor vai na frente. E vai ser um ano de vitórias e conquistas. E foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, porque nós estávamos construindo a nossa casa. E Deus abriu as portas de todas as coisas. E eu tinha assim ficado com aquilo. Falei, meu Deus, o Senhor me deu uma filha, eu agora não vou poder mais engravidar, né? Porque eu tive todos esses problemas. Então, assim, tá tudo bem, Senhor, vou trabalhar, vou fazer a tua obra e eu quero que o Senhor me abençoe para que tudo venha dar certo. E já comecei outra pós e já engrenei minha vida. E nesse terceiro ano que eu peguei, eu aprendi muito. Aprendi muito como professora, como profissional e como pessoa. Porque aquelas crianças me ensinaram tantas coisas, sabe? Porque eu tinha medo. Quando eu voltei para uma sala de aula, eu tinha medo de uma sala de aula. E ali eu fui aprendendo como é prazeroso. Sim. Como é prazeroso você entrar. Só que foi aquela oração que eu coloquei. Deus foi na frente. Todos os dias, até hoje. Esse dia eu brincando com uma amiga de trabalho, eu falo assim, gente, é tão leve quando eu vou para uma sala de aula. E eu falo, olha, eu tenho crianças laudadas, sou professora de primeiro ano. Atualmente você está com o primeiro. Com o primeiro ano. Adoro. Minhas crianças já estão lendo. Estou fazendo produção de livros. Esse ano eles fizeram um livro com a produção deles, escrito. Só que assim, eu consagrei ao Senhor. Sim. Não vou falar que eu não tenho lutas. Eu tenho muitas lutas. Mas aquele que me guarda não dorme. E no ano de 2016, nós construindo a nossa casa, peguei outro período para ajudar, né, nos rendimentos, nas coisas. O Senhor me presenteou com uma gravidez que eu não esperava, mas Ele tinha me mostrado em sonho. E eu sonhei com uma criança muito tranquila, uma criança muito abençoada e que ela viria para me trazer muita alegria e muita paz. E eu acordei no meio da madrugada e falei, meu Deus, Senhor, eu tô tranquila porque eu passei por tudo isso e ter uma filha só já tá tão bom. Senhor, eu tô construindo a minha casa, tu sabes como que estão as coisas, né? A gente lutando ali para sair de onde nós estávamos, para construir as nossas coisas, né? Tá tudo bem, Senhor. Tá tudo ótimo. Só que Ele tinha me mostrado em sonho. E um belo dia eu falei assim, opa, tem algo que não tá muito soando bem. Eu falei assim, eu vou fazer o teste. Só que eu falei assim, eu vou fazer de madrugada. Vou fazer de madrugada porque eu já levanto, né? Tava numa semana de campanha. Mas logo depois do sonho, isso? Isso foi, olha, foi 1 mês e meio, uns 2 meses. Uns 2 meses assim desse sonho. Só que eu chamava essa criança de Isa. E a minha filha chama Maísa. E eu tava muito alegre. Nesse sonho ela era muito calma e eu tava muito alegre, sabe? Era um momento muito gostoso no sonho. E aí eu fiz o teste. E eu estava grávida. E essa criança veio para trazer muita alegria
para o meu lar. E Deus falou para mim, falou assim: eu te livrei para te trazer vida, né? E para te mostrar que eu sou o Deus da sua vida. Glória a Deus. Então, eu falo assim, eu tenho a cicatriz da cirurgia, né? E eu sempre olho assim e falo que essas cicatrizes que nós temos na nossa vida é para manifestar a glória e a cura que Deus tem para nós. Amém. Amém. Hoje, atualmente, né, leciono numa escola pública do município e sou muito realizada no que eu tenho, nesse testemunho de vida. Glória a Deus. Esse testemunho, porque eu pensava que eu nunca mais ia entrar numa sala de aula, que eu nunca mais ia ser feliz como profissional, e Deus abençoou de uma forma tão grande que era um sonho meu antes da cirurgia. Olha, Deus, eu quero fazer especialização, eu quero atuar como psicopedagoga, eu quero saber mais sobre a área da educação especial, eu quero, Pai, fazer isso. E Deus já foi me conhecia. dando. Sim, sempre isso. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Glória a Deus. Tremendo seu testemunho. Nossa, emocionante. Muito obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. E espero que esse testemunho alcance mais vidas. Amém. Você fez de propósito, né? Ele fez de propósito. Ele me deixou pra, tipo, eu falei... Eu deixei e não acabou ainda não, viu, gente? Ruth, obrigado, viu? Obrigada. Obrigado mesmo por estar aqui conosco, contando a sua história. A gente nunca sabe, né, o que outra pessoa passa, as dificuldades. Igual você comentou mesmo aí, em questão do medo. Da galinha pintadinha. Para nós é algo que, né, é simples, é pequeno. Mas o medo é só quem sente, né? É só quem sente. Né? Então, parabéns por contar a história, né, por se abrir aí pra gente. Eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. Amém. Pra gente encerrar, queria que você, em poucas palavras, falasse um pouquinho, né, para as pessoas que estão assistindo, o que elas teriam que fazer nesse momento para continuar firme. Nesse momento de dor, eu falo para você que se encontra, talvez pensando, meu Deus, onde está o Deus? Porque nós pensamos assim, eu pensei, opa, eu sirvo a Deus desde pequena. Eu lembro quando meu pai me ensinou a orar. E cadê Deus? Deus está no controle de todas as coisas. E para mim passar por esse momento tão difícil, eu busquei a Deus na palavra, na oração, crendo que Ele pode todas as coisas e que o Deus é o Deus do impossível e que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele talvez possa estar em silêncio na sua vida, mas Ele está no controle. E lembre-se que quando nós estamos na prova, o professor está em silêncio. Então, creia que o deserto não é para sempre. Deserto é passagem. E você, se crer em Deus, se colocar na posição, Ele vai te dar a sua vitória. Amém. 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 Agora acabou. Jesus. Essa foi. Agora acabou Viu? mesmo?